Ou você se agarra em Deus, ou você se lança nas trevas. Você já tentou perdoar essa pessoa? Vocês se falam? Vocês se tratam bem? Já passou anos o ocorrido do ressentimento? Ou já passou algum tempo, mas você ainda não consegue perdoar essa pessoa? Esse vídeo é pra você. As pessoas te dizem pra você chegar até essa pessoa e conversar com ela, resolver esse ressentimento. E elas não estão erradas. Só que eu creio que se você tá nesse vídeo, você já fez isso e não adiantou. Eu vou te ensinar algo que Deus me ensinou sobre o perdão por eu ser a pessoa mais rancorosa que eu já conheci na minha vida. Tem perdão que você só vai conseguir liberar pros outros quando você estiver próximo o suficiente de Deus. Quando você buscar Ele mais do que ar para respirar, porque é Ele quem vai curar isso em você. Você vai estar próximo do puro amor. E você estando próximo do puro amor, não tem como você odiar as pessoas. E eu falo isso com propriedade porque já teve perdão que eu demorei 5 anos para liberar. Só que lembrando que eu te indico a primeira opção, porque você chegar nessa pessoa, resolver e conversar é realmente mais fácil. Até porque Deus usa pessoas, usa os relacionamentos para curar as pessoas entre si, sabe? Só que se você chegou ao ponto de já ter feito isso e ainda não adiantou, aí é só nas mãos do oleiro. Imagina que a ira é uma semente. Se você não lança essa semente fora, ela cresce e vira uma árvore bem grande de ódio. Veja que Jesus nos diz para irarmos e não pecarmos, não para odiarmos e não pecarmos. A ira, ela é inevitável. O ser humano ele não é perfeito e a gente vai se estressar, a gente vai se magoar com o outro, mas é aí que ele deu o poder para você se libertar dessa bomba espiritual, de você simplesmente lançar essa semente da ira fora ou você ficar alimentando aquilo. A pessoa que errou com você ou as pessoas que erraram com você, o erro delas não define quem elas é. Não é porque elas erram com você que elas sejam uma pessoa mal. E a gente entender isso é muito fácil na nossa cabecinha, só que no nosso coração e na nossa alma é difícil. Porque se a nossa razão acompanhasse o nosso sentimento, tudo iria ser mais fácil. Quem dera se a nossa razão fosse diretamente ligado aos nossos sentimentos. Eu não tô dizendo pra você que é fácil, só que eu tô tentando dar caminhos pra você começar a se libertar disso. Não é porque a gente aceita que o erro daquelas pessoas não define que elas são pessoas más que os nossos sentimentos vão entender e a gente não vai sentir raiva dessas pessoas, entende? Então, esse vídeo é mais para caminhos para você conseguir fazer isso. E o caminho que eu te indico, assim, o infalível, é você buscar a Deus acima de tudo, mais do que ar para respirar. Porque se você fazer isso, gente, não tem como qualquer mágoa ficar em pé diante do puro amor, que é Jesus. Eu entendo que sobe um sentimento de ira e de injustiça contra você quando você pensa em perdoar essa pessoa. Porém, eu quero que você ouça a sua razão, não os seus sentimentos. É muito cruel você querer condenar alguém por algum erro dela. E é muita presunção nossa definir as pessoas com base nos erros dela. De novo, eu não quero colocar pressão em você dizendo que se você compreender o que eu falo, você vai conseguir liberar o perdão imediatamente. O que isso pode te ajudar é na sua maturidade para lidar com essas pessoas no seu dia a dia, ou com essa mágoa. A Bíblia nos diz pra gente vigiar as brechas e fechar. Só que a falta de perdão, gente, ela é como se fosse uma porta escancarada para o mundo espiritual. E no mundo espiritual tem leis. Deus ele não vai conseguir te proteger em si se você tá com essa porta escancarada, porque tem a lei do pecado. Tem leis que vai regir em cima dessa proteção, então ele não vai conseguir te dar uma proteção rigorosa e você vai estar exposto ao mundo espiritual. Você está em trevas e você está carregando um pecado totalmente das trevas. E Deus, ele não habita no pecado. Então não há como você dizer que tem comunhão com Deus, mas você tem esse pecado. Não há trevas nenhuma em Deus. Gente, não havendo nenhuma luz nas trevas, elas te cegam, fazendo com que você não esteja sensível à voz de Deus e não saiba onde você está ou para onde você vai. Eu quero dizer para você que acontece que quem tem ódio pelo próximo não conhece o amor verdadeiro, porque o ódio elimina o amor. Ele é como se fosse um veneno, impedindo que a semente do amor cresça. E se o espaço do seu coração está ocupado por ódio, não tem como Deus habitar, porque Deus ele não habita no pecado. A falta de perdão, ela é um pecado que interfere diretamente nas suas bênçãos aqui na terra, fechando as portas para ela e interferindo diretamente na sua salvação. E para mim, algo assim não só é o pecado mais difícil de lidar, como um dos mais graves. O seu perdão, ele não depende do arrependimento do outro e nem do conhecimento de seu Deus, mas sim da sua decisão. Então, caso você tenha tentado e ainda não conseguiu, tudo bem, porque é difícil mesmo. O
que eu te falo é: tome a decisão de buscar a Deus mais do que ar para respirar, para Ele curar isso em você, porque você não vai conseguir liberar perdão sem a ajuda do Espírito Santo. O ser humano ele é muito ruim para poder ser capaz de fazer esse feito sozinho. E você vai saber se perdoou quando sair da morte para a vida. João 13,14 diz assim: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos aos nossos irmãos. E quem não ama o seu irmão permanece na morte. João diz que o amor para com o próximo é a prova da nossa transição espiritual da morte para a vida. Porque você conseguiu amar quem te magoou. Onde Jesus ele resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Então lança fora o seu orgulho, ego e falta de maturidade para crescer espiritualmente. Ou você se agarra em Deus, ou você se lança nas trevas. Pensa nisso antes de você deixar o seu orgulho e o seu senso de justiça te dominar. Talvez você esteja sim certo. Talvez tenham sim feito injustiça com você. Porque eu não tô dizendo que se você perdoar essas pessoas, elas estarão certas e de que Deus passará pano para elas. Não, mas que você tenha amor para dar e vontade de se libertar e deixar nas mãos de Deus e amar aquele que te magoou, para que Deus possa fazer a justiça dele com as mãos dele. Seus princípios não devem ser maleados às ações do outro. A dor que foi causada pelo outro não define quem você é, tá bom? Gente, eu queria deixar um adendo aqui que a gente reconhece muito quando se está em trevas, quando a gente ouve mais os nossos sentimentos em vez da voz de Deus, que é a razão, o que é fatal para nossa fé. Então foca na voz e na palavra de Deus, porque o seu coração é enganoso. Seu compromisso não é com os seus sentimentos, o seu compromisso é com a palavra, tá bom? Um beijo, muito obrigada por você chegar até aqui. Eu espero que você tenha entendido e se você não entendeu, pode me mandar mensagem. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.